Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada simplesmente fascinante. Vamos do mundo microscópico ao macroscópico para desvendar a rede de comunicação mais incrível que existe, o nosso sistema nervoso. E a grande pergunta que vai guiar a gente é essa: como é que um simples impulso elétrico, uma faísca, se transforma em toda a tapeçaria da nossa consciência, das nossas emoções e ações? A resposta, por incrível que pareça, começa com uma única célula. Então, para a gente entender essa rede gigantesca, primeiro a gente precisa conhecer o fio principal, o neurônio. Dá para pensar no sistema nervoso como a internet do corpo. Uma internet de altíssima velocidade, responsável por tudo. Desde o reflexo de tirar a mão de uma panela quente, até a complexidade de compor uma música ou de se apaixonar. Absolutamente tudo passa por essa rede. E aqui está o nosso grande protagonista, o neurônio. A estrutura dele é uma verdadeira obra-prima de design e eficiência. Os dendritos funcionam como antenas, sabe? Captando os sinais. O corpo celular é a central de processamento, onde a decisão é tomada. E o axônio é o cabo de longa distância que leva a mensagem adiante. Esse projeto todo garante que a informação flua numa direção só, de forma super rápida e precisa. Mas os neurônios não trabalham sozinhos não. Se eles são os fios, os atores principais, as células da glia são a equipe de apoio, a galera dos bastidores. Elas dão suporte, nutrem, protegem, isolam os neurônios, enfim, elas garantem que os protagonistas possam brilhar sem nenhuma falha. Sem as células da glia, o show simplesmente não aconteceria. Ok, então como é que o sinal viaja por esses fios? A resposta está num evento elétrico rapidíssimo, o potencial de ação. O neurônio em repouso, na verdade, não está parado. Ele está num estado de prontidão total, mantendo ativamente um desequilíbrio elétrico. Pensa numa mola comprimida, cheia de energia potencial, só esperando o gatilho certo para se soltar. Essa bateria biológica é carregada por íons, principalmente sódio e potássio. E isso aqui mostra a genialidade do sistema. Como a nossa fonte neurofisiologia aponta, o que acontece o tempo todo é uma conversão de energia. A diferença na concentração dos íons, que é energia química, é transformada num sinal elétrico. É uma façanha que acontece trilhões de vezes por dia dentro da gente. Tá, e como essa energia é liberada? Numa onda elétrica chamada potencial de ação. Acontece assim: primeiro, um estímulo atinge um ponto crítico. Aí, pá! Os portões de sódio se abrem e íons positivos invadem a célula, invertendo a carga elétrica dela. Logo em seguida, os portões de potássio se abrem para que os íons positivos saiam, restaurando o equilíbrio. E, por fim, uma bomba reinicia tudo, deixando o neurônio pronto para disparar de novo. É uma dança iônica perfeitamente coreografada. A melhor analogia é a de uma fileira de dominós. Uma vez que o primeiro cai, a onda de energia viaja até o final sem perder absolutamente nada da sua força. Do mesmo jeito, o potencial de ação percorre o axônio inteiro, seja ele de milímetros ou até de 1 metro de comprimento, sem enfraquecer. Certo, o sinal elétrico chegou ao final de um neurônio. E agora? Para ele passar para o próximo, ele precisa cruzar um pequeno espaço. E ele faz isso através da sinapse. Esse ponto de encontro é a sinapse. E o detalhe mais importante é que não é uma conexão física, é um vão, um espacinho. E para cruzar esse vão, a mensagem que era elétrica precisa ser traduzida para uma linguagem química. E esses são os mensageiros, os famosos neurotransmissores. Cada um deles carrega uma mensagem diferente. A acetilcolina, por exemplo, diz ao músculo para contrair. A dopamina sinaliza a recompensa. A serotonina ajuda a regular nosso humor. Essa diversidade química é o que permite ao nosso cérebro fazer um número tão absurdo de funções diferentes. Então, o ponto crucial é este. Cada vez que a gente aprende algo novo, o que acontece é o fortalecimento de certas sinapses. As nossas memórias são basicamente padrões de conexões sinápticas. E o nosso humor, claro, é super influenciado pelo equilíbrio desses mensageiros químicos. É aqui, nesse aperto de mão químico, que a mágica toda acontece. A gente já viu a conexão individual. Agora, vamos ampliar um pouco e ver como essas conexões formam circuitos que nos permitem sentir o mundo e agir sobre ele. Vamos usar um exemplo clássico para seguir um circuito em ação, o reflexo de tirar a mão de algo muito quente. O que exatamente acontece nesse instante? O que acontece é um arco reflexo, que é tipo um atalho neural. O sinal de calor viaja da pele por um neurônio sensorial, que é um sinal de entrada, aferente,
até a medula espinhal. Lá, sem nem subir para o cérebro, ele é imediatamente passado para um neurônio motor, um sinal de saída eferente que manda o músculo contrair. É um circuito de emergência. E o mais impressionante disso tudo é a velocidade. A mão já está se movendo para longe do perigo antes mesmo que o cérebro processe a sensação de dor. Isso mostra a eficiência desses circuitos básicos, que foram projetados para nossa proteção e sobrevivência. Agora, vamos dar um maior zoom out possível. Como é que todo esse sistema, com seus trilhões de sinais disparando o tempo todo, é governado e sincronizado? A resposta está nos nossos ritmos circadianos. Pensa neles como o grande maestro do corpo, um relógio mestre interno que sincroniza todas as nossas funções biológicas com o ciclo de 24 horas do dia e da noite. E esse ciclo mostra como tudo é programado. Tem um momento ideal para dormir, um pico de alerta durante o dia, um ponto mais baixo da nossa temperatura corporal durante o sono, a liberação de hormônios-chave como o cortisol para a gente acordar e a melatonina para a gente dormir, segue esse ritmo de forma bem rigorosa. A influência desse relógio é enorme. Ele não controla só quando a gente sente sono. Ele afeta também o nosso metabolismo, a nossa temperatura e até o nosso desempenho cognitivo. É por isso que a gente se sente mais afiado em certas horas do dia, e é por isso que o tal do jet lag bagunça tanto a nossa vida. E assim a gente completa essa jornada. Vimos como um simples íon atravessando uma membrana cria uma faísca, como essa faísca se torna um sinal, como os sinais formam circuitos e como todos esses circuitos dançam a um ritmo de um relógio biológico de 24 horas. É uma verdadeira sinfonia de complexidade. E fica aqui uma reflexão final. Se tudo o que a gente é, nossos pensamentos, memórias, sentimentos, é, no fundo, um padrão de sinais, o que realmente significa mudar de ideia? O que acontece lá dentro quando o padrão muda?